Gostaríamos de dar boas-vindas a todos aqui presentes e àqueles conectados via Zoom para mais uma reunião de final de semana das Testemunhas de Jeová. E para darmos início, vamos entoar um cântico e logo em seguida ouvir uma oração. E o cântico será o número 31, com o título Ande com Jeová, baseado em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Hoje teremos um discurso com base no seguinte tema: ande com Deus e receba bênçãos para sempre. Repetindo, ande com Deus e receba bênçãos para sempre. E o orador para essa noite será o irmão Eric Borges, da congregação Jardim Lírio, da cidade de Tatuí. Demos nossa atenção. Com quanto tempo uma criança dá o primeiro passo? Temos alguns pais aqui, sabem mais ou menos quando isso aconteceu. Em média, de acordo com a revista Crescer, por volta dos 11 meses, uma criança, um bebezinho ali, ele começa a ficar de pé e dá os seus primeiros passinhos. Isso pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Se a saúde estiver tudo bem, ele vai andar. E os pais ficam ansiosos com isso. Os pais querem filmar, querem contar para os outros, postar nas redes sociais. É um evento bem aguardado, quando a criança dá o primeiro passinho. Mas será que, quando a criança ficou de pé, deu o primeiro passo, os pais vão deixar ela livre? Deixar ela tocar a vida por conta própria? Afinal, ela já deu o primeiro passo, né? É claro que não. Os pais vão continuar com a criança, acompanhando o desenvolvimento dela. A cada passo que ela der, os pais vão estar do lado da criança.
Mas é claro que, à medida que a criança cresce, os pais eles vão deixando de andar tão pertinho delas. Em determinada idade, dá a mão para atravessar a rua. Um pouquinho mais velho, já para de fazer isso. E como que os pais continuam andando com seus filhos, mesmo quando não está de mão dada, quando eles já estão na escola, com atividades sozinhos? Através de conselhos. Todo pai, toda mãe que ama seus filhos, dá conselhos. E é a maneira como eles continuam andando com seus filhos, à medida que eles crescem e se desenvolvem. De maneira similar, a Bíblia fala que andar com Jeová é um modo de viver. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo, Jeová também muda a maneira como se relaciona com a gente. No começo ele dá poucas instruções para que a gente consiga entender e a gente consiga dar os primeiros passos na organização dele. Depois Jeová vai ampliando a maneira como ele nos ensina, a maneira como ele anda do nosso lado. Agora, será que Jeová, nosso Deus, está sempre do nosso lado, dando orientações? Ele segura o nosso desenvolvimento? Ele nos impede de crescer, de fazer coisas? É claro que não. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz que onde está o Espírito de Jeová, ali há liberdade. Então Jeová nos orienta para tomarmos boas decisões na nossa vida. Assim como um pai e uma mãe orienta seus filhos para que eles continuem amadurecendo e tomando suas próprias decisões. Mas apesar de Jeová nos dar liberdade, ele sabe que continuamos com a necessidade básica, que isso não vai mudar. Todo ser humano tem uma necessidade básica. E a gente pode descobrir qual é em Jeremias. Vamos ler? Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Diz assim: Bem sei, ó Jeová, que o caminho do homem não pertence a ele. Não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos. Então, qual que é a nossa necessidade básica? Que não muda? Continuar recebendo orientação de Jeová. Nós não conseguimos nem mesmo dirigir os nossos passos. Então, precisamos que Jeová nos mostre o caminho, que não pertence a nós, o caminho é de Jeová. Então, como um pai amoroso, Jeová continua nos andando com a gente, nos mostrando o caminho que devemos seguir. E por que é tão importante isso? 2 Timóteo 3,1 fala que vivemos em épocas difíceis. Muitos problemas, muitos perigos, e todo pai e toda mãe quer proteger seus filhos. Só que não estão todo o tempo com eles ali. Por isso as orientações são tão valiosas. Jeová continua nos orientando para que consigamos vencer os desafios e passar por esses tempos tão difíceis de suportar. Agora, existe uma situação que algumas pessoas enfrentam, né? Que elas se sentem um pouco presas e tentam fazer as coisas por conta própria. Sabe aquele bebezinho que levanta, se apoia no sofá e a perna ainda está bem molinha, ele não consegue se firmar? Alguns acham que, com o tempo, vão conseguir andar sem as orientações de Deus. Mas é uma necessidade básica que temos. Isso não vai mudar. Não é uma questão de tempo. Precisamos de Jeová, precisamos da orientação dele. E melhor, nós não precisamos andar sozinhos, porque Jeová está disposto a andar com a gente. Então não precisamos perder essa oportunidade de andar com a melhor companhia, que é o nosso amoroso Deus. E a Bíblia mostra alguns exemplos de pessoas que andaram com Jeová o tempo inteiro. Gênesis capítulo 6 fala sobre Noé. Nós conhecemos a história de Noé e sabemos que ele continuou obedecendo a Jeová, ouvindo a voz de Jeová e seguindo as orientações dele. Mas no capítulo 5 de Gênesis fala sobre uma outra pessoa que também não andou sozinho. Vamos ver quem é? Gênesis capítulo 5. Gênesis 5, versículo 24.
Gênesis 5, 24, diz assim: Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus. Depois ele não foi mais visto, porque Deus o tomou. Então, Enoque andava com Jeová. Como a imagem mostra, eles estavam num mundo muito difícil, pessoas ferozes, mas ele se destacava porque ele estava andando com Jeová. Ele seguia as orientações de Jeová. Por isso ele conseguia ser feliz, mesmo no mundo que atacava ele, que o pressionava. Por isso é tão importante analisarmos os exemplos da Bíblia, para entendermos como podemos andar com Deus, continuar andando com Deus. E será que existem pessoas hoje que estão andando com Jeová? Com certeza, nos colocamos entre elas, né? Mas será que Jeová ainda está interessado no nosso dia a dia, na nossa vida, em conduzir a gente ao caminho correto? A Bíblia nos mostra que sim. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, fala que Deus não mudou. Então, se desde que estamos no ventre das nossas mães Ele prestava atenção, hoje Ele também presta, não importa a idade que tenhamos. Jeová presta atenção nos nossos passos, está muito interessado no nosso progresso. Miqueias capítulo 4, versículo 1 e 5, mostra quantas pessoas, estão decididas a andar com Deus. Vamos ver essa profecia? Miqueias, no capítulo 4. Quantas pessoas hoje estão interessadas em continuar debaixo das orientações de Jeová? Miqueias capítulo 4, versículo 2 e 5, diz assim: E muitas nações irão e dirão: Venha, subamos ao monte de Jeová e à casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. Versículo 5. Pois de todos os povos andarão cada um no nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome de Jeová, nosso Deus, para todo sempre. Conseguir identificar a semelhança com Enoque? Buscar as orientações de Jeová. Existe um povo que hoje busca as orientações de Jeová, estamos entre eles. E não só busca as orientações de Jeová, mas está determinado a, mesmo que outros sigam outros deuses, tenham outras práticas, nós estamos determinados a andar com Jeová, porque Jeová é o nosso Deus. Então, de acordo com a profecia bíblica, Jeová continua muito interessado que tenhamos uma vida feliz, e nós queremos continuar andando com Deus, a exemplo dos outros servos que vemos na Bíblia. Só que, comparando com o mundo, esse é o proceder popular? Será que faz sucesso andar com Deus? O que a maioria das pessoas escolhe? Será que é seguir as orientações de Jeová? Mais uma vez a Bíblia responde em Jeremias capítulo 8. Vamos ler? Jeremias, capítulo 8, versículo 6. Diz assim, Jeremias 8, 6. Eu prestei atenção e fiquei escutando, mas o modo como eles falavam não era correto. Ninguém se arrependeu de sua maldade, nem perguntou: o que foi que eu fiz? Todos eles sempre voltam a agir como a maioria, como cavalos que se lançam na batalha. Que contraste, né? Haveria uma época em que um povo procuraria as orientações de Deus, ao mesmo tempo em que outras pessoas, ou a maioria, estaria decidida a desobedecê-lo. E é interessante quando fala que são como que cavalos que se lançam na batalha. Isso mostra como as pessoas estão determinadas a fazer o que é errado. Estão determinadas a não mudar quem são, não se adequar às orientações de Jeová. Como um cavalo que se mete numa batalha e depois percebe onde está, não pensa antes de agir, as pessoas hoje agem da mesma maneira. Não querem andar com Jeová. Mas vamos fixar a atenção agora nos que querem, nós que queremos andar com Deus.
Como podemos continuar fazendo isso? Ouvir a voz de Jeová é muito importante. Sim, estudamos a Bíblia, assistimos às reuniões e somos ensinados por Deus. Mas aplicar os conselhos de Jeová é muito diferente. A imagem mostra como a Bíblia, a verdade que aprendemos de Jeová, deve afetar a nossa vida. Como um pai amoroso que nos dá conselhos, esses conselhos vão nos ajudar a caminhar nessa trajetória, né? A identificar os perigos, a fazer boas escolhas, como uma lâmpada ou uma lanterna que ilumina o nosso caminho. Como a imagem mostra, nós conseguimos ver todos os perigos naquele caminho, os tipos de perigo, por onde andar, qual é o caminho mais confortável. Tudo isso conseguimos identificar porque estamos dispostos a ouvir a orientação de Jeová. E é muito importante. É o primeiro passo para começar a andar com Deus. Agora, a Bíblia fala que a verdade é como uma lâmpada que ilumina o nosso caminho. Então, andar com Deus significa andar na verdade. Como podemos andar na verdade? Continuar nos esforçando para fazer o que Deus pede. Uma maneira de fazer isso é por desenvolver qualidades cristãs. João, ele registrou elogios a um servo de Jeová, ali na 3ª de João. Vamos ler? Que elogio que ele deu para esse irmão? 3ª de João, versículo 3. 3ª de João, versículo 3. Diz assim: e todo aquele... Versículo 3, né? Aqui. 3ª de João 3 fala sobre alguém que nós podemos imitar. Pois eu me alegrei muito quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você se apega à verdade, de que continua andando na verdade. Então, na 3ª de João, versículo 3, João ele está falando que Gaio continuava andando na verdade, ele tinha se apegado à verdade. E todos percebiam isso, tanto é que comentavam com João. E aí ele foi elogiado por isso. Mas quem era Gaio? Que qualidades ele tinha? Gaio se destacava por ser alguém hospitaleiro. Então, ele recebia os irmãos na casa dele, ajudava eles com as viagens, ele se colocava à disposição para ajudar. Se ele era hospitaleiro, ele tinha outras qualidades cristãs, como amor, bondade, tinha paciência, porque hospedar pessoas não é fácil. Então, Gaio, ele andava na verdade porque ele aplicava na vida dele as orientações de Jeová e desenvolveu qualidades cristãs. Então, além de ouvir a orientação de Jeová, precisamos também continuar desenvolvendo qualidades cristãs. E, por falar em qualidade, qual é o nosso maior exemplo de humano cheio de qualidades cristãs? Jesus. Jesus é o nosso melhor exemplo. Ele foi perfeito. Ele é perfeito. E ele foi o filho mais feliz de Jeová. Porque durante muito tempo ele continua ouvindo as orientações, seguindo as orientações de Deus e sendo muito feliz. Então, um outro passo para continuarmos andando com Jeová, andando na verdade, é observar Jesus. Como Jesus agia, como ele andava com Deus. Jesus escolhia bons amigos. Você lembra o nome de alguns dos amigos de Jesus? Começa a vir à mente, né? Alguns nomes, pessoas dispostas a andar com Jeová. Jesus escolhia pessoas que ajudariam ele a continuar andando com Deus. E nós? Como escolhemos os nossos amigos? Será que imitamos o exemplo de Jesus? De escolher os melhores amigos? Como Jesus encarava as reuniões? A Bíblia fala de Jesus se reunindo? Fala. Jesus buscava momentos para ouvir a leitura da Bíblia, para estar com pessoas que estavam lendo a palavra de Deus. A Bíblia fala também de Jesus presente com os apóstolos, cantando para Jeová.
Será que Jesus valorizava as reuniões? Com certeza. E nós? Também valorizamos as reuniões? Se quisermos continuar andando com Jeová, precisamos continuar nos esforçando a imitar esse exemplo de Jesus. E com relação à pregação, Jesus é um bom exemplo? A imagem nos ajuda a tentar imaginar como Jesus pregava. Como que ele batia de porta em porta, ia de aldeia em aldeia, o quanto ele se desgastava, né? Quanto ele doava de si mesmo para pregar as boas novas que ele tanto amava. Consegue imaginar Jesus pregando de maneira automática? Chateado, querendo ir embora logo? Ou ele aproveitava a oportunidade? Inclusive com quem estava com ele, né? Com os apóstolos, os amigos dele. Com certeza, Jesus sentia prazer em pregar, porque a Bíblia fala que palavras encantadoras escorriam dos lábios de Jesus. E quando pregamos, também nos sentimos assim? Com vontade de pregar, de falar da nossa esperança, do nosso Deus, escolhendo bem as palavras, tentando atrair outros à verdade pelo nosso comportamento. Tudo isso que nós nos esforçamos para fazer, mostra para Jeová que queremos continuar andando no caminho da verdade. E com relação à palavra de Deus, a próxima imagem mostra algumas situações que imaginamos como Jesus agia. Então ele escutava os pais dando orientações para ele, né? José e Maria. À medida que ele crescia, ele se dirigia ao local de adoração de Jeová para escutar os comentários de outras pessoas que adoravam a Deus. Passando um pouquinho de tempo, ele participava fazendo a leitura da Bíblia, abrindo o rolo ali para ler as passagens da Bíblia. Conseguia aplicar na vida dele o que ele lia na Bíblia. O que isso nos ensina? Que podemos, não importa a idade, ter apreço pela palavra de Jeová. Então, boas amizades, reuniões, pregação e apreço pela Bíblia. Isso é o que Jesus fazia para andar na verdade. Se queremos andar na verdade, é só imitar o exemplo de Jesus, continuar fazendo isso, como os irmãos têm feito. E quais são os benefícios de andar na verdade? Bom, é claro que a nossa vida vai ser muito mais feliz. Vamos nos proteger de perigos, fazer boas escolhas, ganhar bons amigos, a nossa família aumenta muito, né? Como temos a congregação aqui, e muitas outras bênçãos que com o tempo, dependendo da nossa situação, a gente percebe que usufrui. Consolo, quando enfrentamos situações difíceis, a esperança de viver para sempre. Mas a Bíblia também descreve o que acontece com aqueles que deixam de andar com Jeová. E é bom analisarmos isso, porque quando continuamos andando com Jeová, ficamos tranquilos. Ainda bem que não passo por isso que eles passaram. Estou protegido dessa situação tão difícil. Vamos ver na Bíblia, Isaías, o que aconteceu com aqueles que deixaram de escutar a Jeová e de andar no caminho da verdade. Isaías capítulo 59. Isaías 59. Aí vamos ler alguns versículos, tá? Versículos do 8 ao 12. Mas a gente vai pontuando para entendermos o que está descrito aqui. Isaías 59, versículo 8, diz assim: Não conhecem o caminho da paz, e não há justiça por onde passam. Eles entortam as suas veredas. Ninguém que pisar nelas conhecerá a paz. Então, aqueles que deixam de andar no caminho de Jeová não conseguem ter paz. Mesmo que busquem justiça, mesmo que busquem acertar nesse mundo atribulado, não vão conseguir, porque estão afastados de Jeová. E vimos que é uma necessidade básica andarmos com as orientações de Deus. Versículo 9. Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperamos a luz, mas há escuridão. A claridade, mas continuamos andando em trevas.
Tateamos pelo muro como cegos, continuamos a tatear como os que não têm olhos. Tropeçamos ao meio-dia como se fosse noite. Somos como mortos entre os fortes. Forte essa expressão, né? Eles estavam reconhecendo que sem Jeová, durante o dia, eles estavam no escuro. Não conseguiam encontrar um rumo, tomar boas decisões, estavam perdidos, tropeçando, sofrendo. E fala como eles ficavam também, somos como mortos entre os fortes. Imagina, desanimados porque não conseguem ser felizes. Buscam a felicidade, mas não conseguem, porque estão sem Jeová. Versículo 11. Todos nós rugimos como ursos e gememos como pombas. Esperamos a justiça, mas em vão. A salvação, mas ela está longe de nós. Mais uma vez, falando quantos sofrem. Consegue imaginar ursos com fome? Quão agitados ficam? E esses mesmos que agem assim, gemem como pombas. Quão frágil a pessoa fica. Ela não consegue cuidar de si mesma. E busca no lugar errado a solução para os problemas. Versículo 12. Pois os nossos atos de rebeldia são muitos diante de ti. Cada um dos nossos pecados dá testemunho contra nós, porque conhecemos bem a nossa rebeldia. Estamos cientes dos nossos erros. Deu para sentir o peso de uma consciência ruim? Uma consciência pesada, o efeito que tem? Conhecemos bem a nossa rebeldia. Então, aqueles que se afastam de Jeová sofrem. E o peso dessa consciência é um fardo muito difícil de levar. Por outro lado, sabemos que quando nos arrependemos, quando estamos dispostos a voltar a andar com Jeová, Ele perdoa os nossos erros e recuperamos a alegria que tínhamos. Não estamos no caminho certo? Se você comparar as bênçãos, como é feliz aquele que serve a Jeová, daquele que não anda no caminho de Jeová, aquele que anda de mãos dadas com Jeová é muito mais feliz. Tem uma esperança para o futuro próximo. Quem anda com Deus sabe o que está acontecendo nesse mundo, entende profecias bíblicas e recebe o Espírito Santo para enfrentar situações difíceis. E sabemos disso, porque sentimos o Espírito Santo de Jeová nos ajudando a lidar com problemas pessoais, a cuidar da nossa vida, a sermos felizes nesse mundo tão atribulado. Mas falamos de várias bênçãos, mas existe uma que é muito especial, que é a principal bênção de andar no caminho da verdade. Está no Salmo 118. Vamos ler? Salmo 118. Salmo 118, verso 6. Diz assim: Jeová está do meu lado. Não terei medo. O que me pode fazer o homem? Quem anda com Deus está de mãos dadas com Jeová. Jeová promete ficar do lado daqueles que escolheram andar no caminho da verdade. E mesmo que sofram algum problema, sofram com alguma ansiedade, Jeová garante que não precisamos ter medo, porque o nosso Deus está pronto para nos ajudar. Lembra do pai e da mãe? Quando a criança começa a dar os primeiros passinhos, eles não dão apoio, às vezes até colocam a mão ali, na mãozinha da criança, para que ela consiga se apoiar e continuar andando. Jeová garante que fará isso por toda a nossa vida, se continuarmos servindo a Ele, se continuarmos fazendo a vontade dEle, andando no caminho da verdade. Jeová garante que fará isso para sempre e que é motivo de alegria. Mas, ao mesmo tempo, Ele permitiu que na Bíblia tivéssemos expressões tristes de quão curta é a vida que temos. Jó falou que ela é curta e atribulada no livro de Jó. E no Salmo nós encontramos um período específico. Fala que 80 anos, 70, 90, são poucos os anos de vida. E isso é triste,
porque queremos andar sempre com o nosso Deus. Por que a Bíblia relata isso? Para darmos valor à esperança que temos para o futuro. Hoje, podemos andar com Jeová por um período curto, mas Jeová garante que no futuro esse período vai ser do jeito que Ele quis. Jeová quer andar conosco a vida inteira, para sempre. E se continuarmos fazendo a vontade dEle, vamos ver isso acontecer. Então, o que aprendemos para andar com Deus? Que precisamos fazer? Reconhecer que precisamos das orientações de Jeová. Nunca seremos felizes se andarmos por conta própria. Precisamos andar com Deus. E temos alguns exemplos de como fazer isso. Jesus andava com Deus porque apreciava a Bíblia, amava escutar a palavra dele e ler a palavra dele, do Pai dele. Jesus também pregava com prazer. Ele falava da esperança dele com zelo e fervor. Jesus escolhia bons amigos. E esses amigos vão nos ajudar a continuar no caminho certo, porque andar acompanhado é muito bom, né? Jeová nos estimula a pensar assim. E Jesus também valorizava as reuniões. Então, ele se alimentava com o que Jeová dava, a Bíblia, o campo, os amigos, as reuniões, e ele tinha capacidade de tomar boas decisões. Ele usava as provisões de Jeová para iluminar o caminho dele. Nós também podemos fazer isso. Nós conseguimos fazer isso também, porque é o que Jeová quer e é o que Ele garante que vai nos ajudar a fazer. Se continuarmos andando com Deus, podemos ter certeza que a nossa vida vai ser cheia de coisas boas, não apenas no futuro no paraíso. A nossa vida hoje já está cheia de oportunidades. Vamos conhecer pessoas maravilhosas que amam a Deus e que querem fazer a vontade dEle. Vamos ter muita atividade, basta nos colocarmos à disposição e fazer mais para Jeová. Quando andamos com Deus, podemos ter certeza que seremos mais felizes hoje, mas também temos certeza que seremos felizes no futuro. Por quê? Porque aqueles que andam com Deus, hoje, andarão com Ele para sempre. Gostaríamos de agradecer primeiramente a Jeová por ter provido esse alimento espiritual e também agradecemos ao irmão Eric Borges por ter proferido tão bem essa matéria. Muito obrigado. E agora, para darmos continuidade à nossa reunião, vamos dar atenção ao estudo da Bíblia com auxílio da revista A Sentinela. E quem fará para nós será o irmão Brás Lopes. Queremos reiterar boas-vindas a todos os presentes. Muito bom estarmos juntos aqui com o irmão, a irmã, o amigo que está nos visitando, o estudante. Sejam todos bem-vindos, também aqueles que estão conectados conosco. Sejam bem-vindos para mais um estudo da revista Sentinela. E, como de costume, para nós iniciarmos essa reunião de forma alegre e preparar o nosso coração, gostaria de convidar os presentes, aqueles que puderem se levantarem, para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 111, baseado em Mateus, capítulo 5, versículo 12. Nossos motivos de alegria. Vamos cantar todos juntos.
Esse cântico mostra que temos muitos motivos para ter alegria, né? E o estudo de hoje vai falar exatamente sobre isso. O tema do estudo 40 é Jeová é nossa plena alegria. O texto temático é o Salmo 43, 4. Irei a Deus, minha plena alegria. Qual o objetivo então desse estudo, ou como esse estudo vai nos ajudar? Através desse estudo, nós vamos conseguir identificar algumas coisas que podem roubar a nossa alegria. E também nós vamos ver como podemos recuperá-la. Então nós vamos ver que Jeová e Jesus, eles são muito felizes. E nós também podemos ser felizes e queremos ser felizes. Mas existem coisas que podem roubar a nossa alegria, são ladrões da alegria. E nós vamos ver quais são esses ladrões e como que nós podemos evitar cair nessa armadilha. E também, caso tenhamos perdido a alegria por algum motivo, nós vamos ver como que nós podemos recuperá-la. Temos certeza que os irmãos se prepararam bem para esse estudo, fizeram suas pesquisas, e agora estamos ansiosos para ouvir também os comentários dos irmãos. Assim, fiquem à vontade para dar seus comentários, a pesquisa que os irmãos fizeram. Temos certeza que vai ajudar muito no bom entendimento desta matéria. E quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Isaías Claudino. Vamos então ouvir do nosso irmão Isaías a leitura dos parágrafos 1 e 2. O mundo está obcecado na busca pela felicidade, mas essa parece ser uma busca sem fim. A verdade é que muitos hoje sentem uma profunda tristeza e um grande vazio. E os servos de Jeová não estão livres disso. Como vivemos nos últimos dias, sabemos que vamos ter que lidar com situações e sentimentos que são difíceis de suportar. Nesse estudo, vamos ver o que pode acabar roubando nossa alegria e o que podemos fazer para recuperá-la. Mas antes, precisamos identificar a fonte da verdadeira alegria. A parte A do 1 e 2, qual é a situação de muitos hoje? Irmã Luciana? Hoje, o mundo está obcecado em busca de felicidade. Parece uma busca sem fim. Mas, na verdade, hoje, sente uma profunda tristeza e um vazio. Como vivemos nos últimos dias, sabemos que vamos ter que lidar com a situação. E, como servo de Jeová, não estamos livres disso. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã Luciana, pelo seu comentário. Irmão Assahara? Segundo guia de pesquisa, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1, a palavra difícil de suportar pode significar literalmente feroz e transmite a ideia de ameaça e perigo. Portanto, os últimos dias seriam muito cruéis. Portanto, mesmo estamos estudando a Bíblia, tentando aplicar princípios bíblicos, mas passamos dificuldades. Isso. Obrigado, irmão Assahara, pelo seu comentário. A parte B, o que vamos ver neste estudo? O que vamos ver neste estudo? Aqui, irmã Selma. Nesse estudo, vamos ver o que pode acabar roubando nossa alegria e o que podemos fazer para recuperá-la. Mas antes, precisamos identificar a fonte da verdadeira alegria. Obrigado, irmã. Isso mesmo. Então, vamos primeiro ao primeiro subtítulo, a fonte da verdadeira alegria e felicidade, parágrafo 3. Jeová é e sempre foi feliz, e Ele quer que a gente seja feliz também. Por isso, não ficamos surpresos de ver que a alegria de Jeová está por todo lado em sua criação. Essa qualidade se reflete em nosso lindo planeta, na enorme variedade de cores ao nosso redor, nas brincadeirinhas que os animais fazem e em tantas comidas deliciosas que temos. Sem dúvida, Jeová realmente nos ama e quer que a gente aproveite a vida. O que
que a criação nos ensina sobre Jeová? E aí nós temos também um quadro com algumas imagens mostrando isso, né? Irmã Lércia? A criação, ela comprova que Jeová é e sempre foi feliz. Quando nós observamos a enorme variedade de cores, a enorme variedade de sabores, também quando observamos, como nas gravuras, as brincadeirinhas que os animais fazem, nós comprovamos o quanto Jeová é alegre e Ele também quer que nós aproveitemos bem a vida. Obrigado, irmã. Irmão Siqueira? E apesar de todos os problemas e todas as dificuldades que o povo de Deus também tem que enfrentar, assim como os demais, o povo de Jeová está sempre alegre, sempre disposto. Dia desses, uma senhora até mencionou que o que levava o povo de Jeová a estar sempre produzido, sempre bem vestido e alegres. Ela começou a observar os carrinhos na cidade e disse que não tinha ninguém triste. Olha, vocês devem ganhar muito bem para fazer esse trabalho, porque estão sempre alegres. É a característica do povo de Jeová, né? A alegria. Por quê? Porque nós servimos um Deus feliz, que é Jeová. Obrigado. Irmão Nilson? Jeová poderia fazer aqueles peixes, naturalmente fazer assim, simplesmente nadar, não precisava pular, se mostrar, por assim dizer, né? Mas como fica mais diferente, né? Lindo, mostra que eles estão alegres em fazer isso, mas é uma coisa natural para eles. E para nós, então, enche de alegria. E mostra, assim, o Criador que nós temos por trás de toda aquela bela criação, assim como os cabritinhos, também os elefantinhos. Os pais, depois que crescem, eles ficam adultos, bem devagar para andar ali, não precisa esparramar aquela água toda, né? Mas ele entra ali, parece que agora, para se mostrar. Mas, na verdade, traz alegria para aqueles que os observam. Exatamente. Obrigado, irmã Fátima. A sua personalidade, ele tem alegria, e isso reflete na sua criação, como nós vemos ali nas gravuras, em qualquer animalzinho, né? Um gatinho brincando com um novelo de lã, um cachorrinho brincando, em qualquer criação de Jeová, uma flor que parece que foi pintada com a mão, a gente vê alegria refletindo essa qualidade que Jeová tem. Exatamente. Tudo no planeta é bonito, né? Traz alegria, né? Um pôr do sol, um nascer do sol, né? São coisas que nos encantam, né? Vamos ao parágrafo 4. Mesmo sendo Deus feliz, Jeová não fecha os olhos para a dor e o sofrimento que existem no mundo. Mas ele não deixa que isso diminua sua alegria. Ele sabe que todo esse sofrimento é temporário. Ele mesmo estabeleceu uma data para isso acabar. Jeová está perseverando com paciência até chegar o dia em que vai acabar de uma vez por todas com a tristeza e o sofrimento. Enquanto isso, Jeová entende o que estamos passando e quer nos ajudar. Como ele faz isso? Uma das formas é por compartilhar com a gente o presente da alegria. Foi isso que ele fez com seu filho, Jesus. A parte A, como Jeová mantém a alegria, mesmo vendo o sofrimento no mundo? Irmã Luciene? Jeová, ele não deixa, né, que o sofrimento diminua a sua alegria. Ele sabe que esse sofrimento é temporário e ele também estabeleceu uma data para acabar com todo esse sofrimento. Jeová está perseverando com paciência, né, até esse dia chegar e vai acabar de vez, né, com toda a tristeza e o sofrimento que causa no mundo. Isso, obrigado, irmã. Antes de fazermos a pergunta da parte B, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 16, verso 11. Salmo 16, 11. Irmã Vanessa, pode ler para nós? Tu me fazes conhecer o caminho da vida. Na tua presença há abundante alegria.
A felicidade está à tua direita para sempre. Obrigado, irmã. Que presente Jeová nos dá? Irmã Rose? Jeová nos dá o presente maravilhoso que é a alegria. Conforme o texto disse, a presença dele, a abundante alegria. Então, quando concentramos a nossa felicidade em Jeová, com certeza nós vamos ter isso, muita alegria, o que é evidente no povo de Jeová. Isso, obrigado. Irmão Eric? Interessante quando ele fala que, o parágrafo menciona que Jeová compartilha com a gente. Isso significa que ele poderia guardar para ele mesmo. Então, como ele compartilha, né, ele nos faz enxergar o que ele criou, as qualidades que ele deseja que outros tenham, né, que nós tenhamos. Então, ele deixa a gente enxergar para que a gente sinta o mesmo que ele. Como isso faz bem, né? Obrigado, irmão. Vamos aos parágrafos 5 e 6. De todas as criações de Jeová, Jesus é a mais feliz. Um dos motivos é que ele é a imagem do Deus invisível e reflete perfeitamente a personalidade de seu Pai. Além disso, ao longo de sua vida, Jesus passou a maior parte do tempo com seu Pai, que é a fonte da felicidade. Jesus é feliz porque sempre faz tudo o que seu Pai pede. E por ter se mantido fiel até o fim, ele tem o favor e a aprovação de Jeová. Que motivos Jesus tem para ser feliz? Vamos ouvir a irmã Luísa? Jesus é mais feliz. Um dos motivos é que ele é a imagem de Deus invisível. Muito bom. Obrigado, Luiz, pelo seu comentário. O que mais nós podemos falar? Irmã Jane? Jesus, ele é feliz no mais alto grau, porque ele tem as bênçãos e o favor de Jeová. Então, por ser a imagem do Deus invisível, Jesus, ele também reflete perfeitamente a alegria do seu Pai, Jeová Deus. E ele passou a maior parte com seu Pai no céu, que realmente é a fonte dessa felicidade. E por sempre ser obediente a Jeová, esse também é um motivo de ele ser feliz. E por isso tem o favor e a aprovação de Jeová. Isso. Bom, obrigado, irmã. Irmão Siqueira? O provérbio menciona que Jesus sempre esteve com Jeová na criação. Gênesis mostra que Jeová criava, no final do dia viu que era bom. Quer dizer, Jeová se alegrava com aquilo que fez, e fez muito bem, fez muito bonito. Jesus também. Então essa convivência de Jesus com o seu Pai é motivo de alegria. O próprio mar, por exemplo, eu fico imaginando as pessoas põem lá a cadeirinha, sentam olhando para o mar, né? O que vê de interessante no mar? Mas quando olha para o mar, para aquelas ondas quebrando, vendo a grandeza do Criador, isso não é motivo de alegria? Claro que é. Jesus, e nós também ficamos alegres por causa disso. Uma das sensações mais gostosas que tem, né? Irmã Lércia? Em 1 Timóteo 6,15, Jesus é chamado de único e poderoso Senhor. E, conforme mostra a nota, ele é chamado assim porque ele se encontra no mais alto grau e tem as bênçãos e o favor de Jeová. Ele é a imagem do Deus invisível. É, isso mesmo. Obrigado, irmã Lércia. Vamos ao parágrafo 7. Nós também podemos encontrar a verdadeira alegria por ficar bem próximos de Jeová, a fonte da felicidade. Quanto mais tempo gastarmos aprendendo sobre Jeová e imitando a Ele, mais felizes nós vamos ser. Nós também encontraremos alegria por fazer o que Jeová nos pede e por saber que Ele nos aprova. É verdade que às vezes ficamos tristes. Pode ser que essa tristeza dure apenas alguns dias, mas pode ser que ela dure um bom tempo.
Será que isso quer dizer que não temos a aprovação de Deus? De jeito nenhum. Nós somos imperfeitos e de vez em quando sofremos por causa de alguma dor, por tristeza ou por depressão. Jeová entende isso. Vamos ver algumas coisas que podem roubar nossa alegria e o que podemos fazer para nos sentir felizes de novo. Como podemos encontrar a verdadeira alegria? Irmã Edna? Então, podemos encontrar a verdadeira alegria por ficar perto e próximo de Jeová. Quanto mais ficamos perto de Jeová, gastando assim tempo, aprendendo sobre Ele e seus propósitos, mais felizes vamos ser. Encontramos também alegria por fazer o que Jeová nos pede. Se fazermos a vontade de Jeová e fazer o que Ele nos aprova, então isso vai nos dar verdadeira alegria. Isso não quer dizer que a gente não podemos ter alguns momentos de tristeza, né? Que somos imperfeitos e sofremos por causa de, muitas vezes, de alguma dor, de algum problema na família e assim por diante, até mesmo por conta da depressão que se tem, né? Geralmente no mundo várias pessoas têm, mas o povo de Jeová aprende a lidar com essa situação e mesmo assim prevalece a felicidade. Isso mesmo. Obrigada, irmã Edna, pelo seu comentário também. Irmã Joelma? Então, o parágrafo nos mostrou que para encontrarmos verdadeira felicidade e alegria, temos que seguir os passos de Jesus, né? Fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Mas a diferença é que Jesus não sofreu, né, com dor, tristeza e depressão, coisa que muitos de nós temos hoje em dia. Mas Jeová não nos deixou sem ajuda também nesse caso, porque o parágrafo vai mostrar, o estudo vai mostrar para nós coisas que nós podemos fazer para nos sentir felizes de novo, porque Jeová sabe, né, como diz o Salmo 103, que nós temos limitações, que Deus amoroso é Jeová. Isso mesmo, obrigado, irmã. Aqui nós temos o quadro Busque a Jeová para ser feliz. Aqui fala 3 passos que nós podemos dar para buscar a felicidade, para ficar próximo de Jeová. Quem gostaria de comentar a primeira delas para nós? Irmão Lucas? Então, o primeiro passo é orar pedindo o Espírito Santo, já que a alegria é um desses frutos do Espírito. E é muito importante a gente ter paciência. As coisas não vêm de um dia para o outro. Conforme já foi comentado, podemos ter momentos de tristeza devido a alguma doença, a depressão e outras coisas. Mas uma coisa é certa, se estivermos do lado de Jeová, vamos ter força para suportar esses momentos de tristeza. Porque o próprio Jesus passou por momentos difíceis, mas por ele estar muito próximo de Jeová, ele superou essa dor momentânea que ele passou. Isso mesmo. E a oração pode ser essa ferramenta, né, que vai nos ajudar muito. Um segundo passo que nós podemos dar, irmão Mateus? Então é por adorar a Jeová. Isso envolve algumas coisas, como estudar a Bíblia, as publicações, pregar também a Jeová sobre outras pessoas e colocar a adoração de Jeová em primeiro lugar nas nossas vidas, porque quem faz isso, com certeza é mais feliz. Isso mesmo, muito bom. E um terceiro passo? Irmão José Roberto? Sempre obedecer a Jeová, né? Devemos lembrar também que as leis de Jeová, elas são para nosso próprio bem, né? Então, obedecer a Jeová não tirar não tira a nossa liberdade, pelo contrário, né? É uma proteção que Jeová nos dá. De acordo com o texto de Lucas, né? Aqui fala que felizes os que ouvem a palavra de Jeová e põe em prática. Então, quando nós ouvimos a palavra de Jeová e
e colocamos em prática isso, né? Isso é para a nossa proteção. Isso mesmo. Então, esses 3 passos podem nos ajudar, né? A conseguir sentir alegria, né? Buscar alegria, né? Obedecer a Jeová, adorar a Jeová e orar a Jeová, né? Mas vamos ver mais. Alguns ladrões que podem tirar a nossa alegria. Parágrafo 8. Não deixe que nada roube a sua alegria. Ladrão número 1. Problemas da vida. Você está sofrendo por causa de perseguição, desastre natural, pobreza, doença ou idade avançada? É muito fácil que a nossa alegria seja roubada ao enfrentar esses problemas, principalmente quando temos pouco ou nenhum controle sobre uma situação. A Bíblia é bem realista ao dizer que o coração angustiado deixa o espírito abatido. Um ancião que acabou perdendo seu irmão e seus pais na morte num período de 4 anos diz: eu me sentia sozinho e sem ninguém para me ajudar. Às vezes eu ficava muito mal e dividido. Eu tinha tanta coisa para cuidar e não conseguia passar tempo de qualidade com meus pais e meu irmão enquanto estavam vivos. Realmente, os problemas da vida podem nos deixar esgotados em sentido físico e emocional. Como os problemas da vida podem nos afetar? Irmã Iméria? Então, esses problemas, né, todos nós estamos passando ou vamos passar, né, por alguns deles, né? Aqui ele citou várias deles, né, como a perseguição, desastre natural, pobreza, doença, idade avançada. Então, são essas coisas, eles roubam a nossa alegria. E esses problemas, né, a gente muitas vezes não tem controle sobre a situação. Mas aqui fala que a Bíblia ela é realista ao dizer que o coração angustiado deixa o espírito abatido. Então, todas essas coisas que passamos, estamos passando ou vamos passar, vai deixar a gente, sim, com o espírito abatido. Isso mesmo. Obrigado, irmã Iméria. Irmã Larissa? E o parágrafo ele traz o exemplo de um irmão que em apenas 4 anos perdeu o irmão e os pais na morte. E por causa disso ele se sentia sozinho, sem apoio, muito mal emocionalmente dividido e além de sobrecarregado com muitas responsabilidades. Então essa situação o impediu até de passar tempo de qualidade com a família enquanto ainda estavam vivos. Então esse exemplo nos mostra que na prática como os problemas da vida podem nos deixar profundamente abalados, emocional e fisicamente, a ponto de afetar nossa alegria e o nosso equilíbrio. Isso mesmo. Muito bom, obrigado. Então, todos nós podemos ser afetados por esses problemas, independente da idade, independente de quantos anos nós servimos a Jeová, né? Nós vemos exemplo aqui de um ancião. Então, qualquer um de nós pode ser afetado por esses problemas que podem roubar a nossa alegria. Mas o que pode nos ajudar? Vamos ver? Parágrafo 9. O que pode nos ajudar a recuperar a alegria? Algo que pode nos ajudar é sermos gratos e realistas. O mundo tenta nos fazer acreditar que só vamos ser felizes se nossa vida for perfeita, nos mínimos detalhes. Mas isso não é verdade. Por exemplo, Jeová disse aos judeus exilados em Babilônia que eles deveriam aceitar sua nova realidade como cativos numa terra estrangeira e fazer o melhor que pudessem naquelas circunstâncias difíceis. O que aprendemos disso? Tente aceitar sua situação e seja grato pelas coisas boas que você tem na vida. Lembre-se que Jeová sempre vai estar do seu lado. Ele nunca vai te abandonar. Uma irmã chamada F, que sofreu um acidente e não consegue mais andar, diz: eu recebi muita ajuda e apoio de Jeová, da minha família e da congregação. Eu achava que seria muita ingratidão da minha parte se eu simplesmente desistisse de tudo. Eu quero mostrar a Jeová e aos irmãos o quanto eu sou grata pela grande ajuda deles. Antes da pergunta 9, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 29, os versículos 4 ao 7 e o 10. 4 ao 7 e o 10. Vamos pedir para a irmã Regiane ler para nós?
Assim diz Jeová dos Exércitos, o Deus de Israel, a todo o povo exilado, que fiz ser levado de Jerusalém para o exílio em Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam os seus frutos. Tomem esposas e tenham filhos e filhas. Tomem esposas para os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que elas também tenham filhos e filhas. Tornem-se muitos e não diminuam em número. Empenhem-se pela paz da cidade para onde os exilei, e orem a Jeová a favor dela, pois a paz dela significará paz para vocês. O 10. Pois assim diz Jeová, quando se completarem 70 anos em Babilônia, voltarei a minha atenção para vocês e cumprirei a minha promessa, trazendo-os de volta para cá. Obrigado, irmã Regiane, pela leitura. O que pode nos ajudar a recuperar a alegria? Irmã Jaziane? Ser gratos e realistas com as nossas situações. Jeová, ele falou para aqueles judeus exilados em Babilônia que eles deveriam aceitar a realidade deles como cativos e eles podiam fazer o melhor que eles pudessem ali naquela circunstância, o que incluía construir casa, morar nelas, plantar. Ele falou para tomar esposas, ter filhos. Ele até falou para não diminuir em número, para se empenharem pela paz, continuar orando, e que depois de 70 anos, Jeová iria resgatá-los. Então, hoje, o que a gente aprende é isso, que a nossa situação, nós vivemos uma situação parecida, né? Nós precisamos da ajuda de Jeová, vivemos num mundo difícil, precisamos continuar, porém a gente sabe que Jeová nunca vai nos abandonar. E como mostrar gratidão, né? Essa irmã F, ela sofreu um acidente e ela disse que recebeu muito apoio de Jeová, da congregação e dos irmãos. Só que ela se colocou no lugar da congregação, dos amigos, que se ela desistisse de tudo, seria uma forma de ser ingrata. Então, ela achou que ela não precisava disso, ela podia mostrar gratidão e não desistir. Então, esse é o exemplo que a gente pode tirar para nós. Isso, muito bom. Obrigado. Irmão Adriano? O parágrafo também traz atenção que quando nós perdemos a alegria, porque a pergunta fala o que pode nos ajudar a recuperar a alegria. Então, talvez eu esteja abatido. E se eu olho para o mundo, se eu olho para a propaganda do mundo, se eu dou muito peso às redes sociais, onde só parece que as pessoas estão felizes, satisfeitas, elas não têm problema, a família delas está funcionando, mas a gente sabe que tudo isso é uma aparência, é apenas um verniz. Se raspar ali, vai verificar que a situação deles está bem pior. E está bem pior porque falta a eles aquilo que Salmo 63:7 fala, o ajudador, que é Jeová. Então, se nos abatermos, é fundamental lembrar que Jeová é o nosso ajudador. É olhar para cima, olhar para Jeová, lembrar que Ele sempre vai nos apoiar. E olhar também, não para as dificuldades que a gente tem, mas existem coisas boas ainda que a gente pode fazer. A irmã citada no parágrafo demonstrou isso. Ela poderia se lastimar agora, porque ela não consegue mais andar. E isso é terrível. Mas ela preferiu, ela escolheu olhar para Jeová, valorizar o que ele e os irmãos e as irmãs estavam fazendo por ela. Então, um belo exemplo, né? A nossa atitude diante disso deve também mudar, sempre lembrando que a alegria vem de Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão, também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 10. Mesmo quando a vida não é como gostaríamos, ou quando acontecem coisas terríveis com a gente ou com nossa família, ainda assim podemos ter alegria. Por quê? Porque nossa alegria não depende das nossas circunstâncias. Uma pioneira chamada Maria diz: se você mantém a alegria mesmo passando por problemas, isso não significa que você nunca vai chorar ou desabafar com alguém. Em vez disso, significa que você sempre se lembra das promessas que Jeová fez. Nosso Pai pode nos ajudar a continuar felizes, não importa o que aconteça.
Nunca se esqueça, mesmo que as coisas sejam muito difíceis agora, todos os nossos problemas são temporários. São como pegadas na areia da praia. Logo, logo irão sumir sem deixar nenhuma marca. Por que podemos ter alegria mesmo quando enfrentamos problemas? Irmã Aparecida? A gente consegue manter a alegria mesmo em meio a problemas, porque ela não depende da circunstância do momento. Ela vem de Jeová e das promessas que ele garante. Salmo 126:5 lembra que quem planta chorando ainda vai colher com alegria, mostrando que Jeová vê nossas lágrimas, mas também prepara um futuro muito melhor. E por isso que, mesmo chorando ou desabafando, a gente ainda pode sentir paz, saber que os problemas são temporários, quase como marcas na areia, que logo desaparecem e dá força para continuar firme. Obrigado, irmã Aparecida. Irmã Suzana? No boletim do Corpo Governante de 2023, nós tivemos o exemplo do nosso irmão Denis. Ele foi acusado e preso, e de início ele seria preso apenas por 2 dias, mas ele foi transferido de presídio e continuou preso. Mas ele fez de tudo para não perder a alegria. Durante 2 anos, todos os dias, às 13 horas exatamente, ele via sua esposa, a irmã Irina, de longe, em um lugar específico. Não importava como estava o tempo, Irina estava lá. Era a hora favorita dele. Ele escrevia 5 cartas para ela durante a semana, ligava para ela 2 vezes no mês. E durante o julgamento do irmão Denis, muitos irmãos estavam presentes. Isso o deixou muito feliz, mesmo sabendo que sua pena seria muito mais longa. Ele lia a Bíblia, meditava e orava a Jeová para não perder a paz e a alegria. Ele incentivou sua querida esposa a fazer coisas que deixaria outros felizes e, como consequência, ela também sentiria alegria. Denis manteve a mente sempre com pensamentos positivos. Ele sempre lembrava do texto de Isaías 30:15, que diz que a nossa força está em continuarmos calmos e confiantes em Jeová. Ele nos deu um grande exemplo de mantermos a alegria mesmo enfrentando problemas. Obrigado, irmã Suzana. Muito bonita essa experiência, né? Mostrando que realmente nós podemos passar por momentos difíceis, podemos estar vivendo momentos difíceis, mas podemos encontrar alegria e ter esperança também, né? Vamos ao parágrafo 11. Mas e se começarmos a achar que estamos tendo problemas porque perdemos a aprovação de Jeová? Uma coisa que pode nos ajudar é pensar em outros servos fiéis de Jeová que enfrentaram situações bem difíceis. Veja o caso do apóstolo Paulo. Ele foi escolhido pelo próprio Jesus para levar a verdade às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel. Um privilégio e tanto. Mas a vida de Paulo estava longe de ser um mar de rosas. Será que Paulo estava enfrentando esses problemas que pareciam não ter fim porque tinha perdido a aprovação de Jeová? É claro que não. Pelo contrário, só o fato de Paulo conseguir perseverar já mostrava que ele estava sendo abençoado por Jeová. Agora, pense um pouco na sua situação. Se você está perseverando fielmente, apesar de todos os problemas que está enfrentando, pode ter certeza que Jeová está te ajudando e que você tem a aprovação dele. Por que o exemplo do apóstolo Paulo encoraja você? Irmã Laurinha? O apóstolo Paulo tinha coragem para enfrentar situações bem difíceis, e ele foi escolhido pelo próprio Jesus para levar a verdade para as nações. Eu aprendi, com o exemplo de Paulo, eu aprendi que se a gente enfrentar os problemas
firmemente, Jeová ele vai estar nos ajudando. Bom, obrigado, Aninha, pelo seu comentário. Muito bom. Irmão Geraldo? Foi um privilégio, né, para Paulo conhecer a Jesus e passar a servir a Jesus, né? Mas a vida dele não era um mar de rosas. Eu achei interessante que o relato, segundo a carta dos Coríntios, né, que faz aqui uma lista de coisas que ele passou, né? Sofreu incontáveis golpes, perigo de morte, foi espancado com varas, apedrejado, naufrágio, perigos de rio, perigo de ladrões, inclusive do seu próprio povo, e assim por diante. Então, eu me colocando no lugar dele, né, pode ser que pudesse passar pela minha mente, ou passar pela mente dele, por qualquer pessoa que estivesse passando por essas dificuldades, que talvez nós perdemos a aprovação de Jeová. Estamos passando por tantos problemas, né? Eu acho que eu perdi a aprovação de Jeová. Mas, na realidade, não é assim que as coisas acontecem. Afinal de contas, Paulo ele conseguiu perseverar e conseguiu e soube e continuou sendo abençoado por Jeová. Então, mesmo apesar de dificuldades e problemas, né, isso significa que Jeová nunca vai nos deixar desamparados, sempre vai continuar nos abençoando. Obrigado, irmão. Obrigado também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 12. Ladrão número 2. Expectativas não realizadas. Por causa do amor e da gratidão que sentimos, nós sempre queremos fazer mais para Jeová. Mas se nossos alvos não forem realistas, podemos acabar desanimando. Uma pioneira chamada Holly diz: eu queria cursar a escola para evangelizadores do reino, servir em outros países ou trabalhar na construção de Ramapo. Mas minhas circunstâncias mudaram e eu não podia mais alcançar nenhum desses alvos. Eu fiquei muito chateada. É frustrante quando você tem o desejo de fazer algo, mas simplesmente não pode. Muitos se sentem assim como Holly. Por que expectativas não realizadas podem roubar nossa alegria? Irmã Daniela? Provérbios 13:12 fala que a expectativa adiada faz adoecer o coração. Quanto mais uma expectativa que nunca poderemos alcançar, né? Que é o caso de alvos irrealistas. Então, se nós não formos razoáveis e não tivermos alvos realistas, nós vamos acabar desanimando e perder a alegria. Isso mesmo. Muito bom. Obrigado, irmã. Irmão Lucas? E aqui traz a experiência, né, dessa nossa irmã Holly, que ela queria fazer muitas coisas, como cursar a escola para evangelizador do reino, servir em outro país, trabalhar em construções, mas ela falou que, de repente, a circunstância mudou e ela não pôde realizar nada disso. Mas nós vamos ver nos parágrafos seguintes que isso não tirou a sua alegria, porque ela se concentrou em coisas que ela podia fazer. E o mesmo se dá conosco, né? Nós sabemos que a vida muda de um dia para o outro, né? Podemos ficar doentes, podemos perder o emprego, enfim, várias coisas podem acontecer. Mas vamos nos concentrar no que está à nossa altura, no que nós podemos fazer. Obrigado, irmão. Obrigado pelo seu comentário também. Isso mesmo. Então, nós entendemos que expectativas não realizadas muitas vezes causam tristeza, né? Faz perder a alegria, né? Vamos ver o que podemos fazer então? Parágrafo 13. O que pode nos ajudar a recuperar a alegria? Lembre-se que Jeová não é um Deus exigente. Ele não espera de nós além do que podemos fazer, nem determina nosso valor com base na quantidade de coisas que fazemos no serviço a Ele. O que Jeová quer é que a gente seja modesto e fiel. Para Jeová, o que somos por dentro
Nossos pensamentos, sentimentos e qualidades é mais importante do que as coisas que fazemos. Então, será que faz sentido nos cobrar tanto, sendo que nem Jeová faz isso? Claro que não. Se as suas circunstâncias limitam o que você gostaria de fazer para Jeová, tente se concentrar no que está ao seu alcance. Será que você poderia ajudar a treinar algum jovem ou encorajar um irmão idoso? Ou que tal ter o alvo de animar alguém, fazendo uma visita, uma ligação ou mandando uma mensagem? Quando nos esforçamos para fazer o que está ao nosso alcance, Jeová já fica muito feliz e garante que nós também ficaremos. E nunca se esqueça de que muito em breve vamos ter oportunidades de servir a Jeová de maneiras que nem imaginamos. É como o Holly disse, eu paro e penso, eu tenho a eternidade pela frente. Então, com a ajuda de Jeová, eu vou conseguir atingir os meus alvos no novo mundo. Se nossas circunstâncias limitam o que gostaríamos de fazer, que alvos podemos ter? A irmã Marta. Eu achei interessante que ele diz que para Jeová, o que somos por dentro, nossos pensamentos, sentimentos e qualidades, é mais importante do que as coisas que fazemos. Então, às vezes, nós estamos limitados para fazer as coisas que a gente realmente gostaria para agradar a Jeová. Mas aqui fala que nós podemos fazer coisas muito importantes com as pessoas que estão próximas de nós, nossa família, a congregação, no território. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Aqui veio listada algumas das coisas, e uma delas é que a gente pode ajudar os idosos, os jovens, uma mensagem, uma ligação, um abraço. O abraço não está aqui, mas eu incluí. Mas, então, a gente sabe que a gente tem várias oportunidades de servir a Jeová e pensar também que hoje a gente não consegue realizar tudo isso. Em breve, no futuro próximo, a gente tem tanta coisa para fazer e vamos ter tempo para fazer tudo isso, colocar isso na prática. Então, nós já podemos ir treinando agora. Isso mesmo. Obrigado, irmã Marta, pelo seu comentário. Muito bom. Irmã Vanessa? E eu também achei interessante o começo do parágrafo, que fala que Jeová, ele não é um Deus exigente, né? Ele não espera de nós além do que a gente pode fazer, e nem determina o nosso valor com base na quantidade de coisas que fazemos, né? Então, saber que Jeová é um Deus assim, né? Nos consola, né? E aí, para nós, Ele quer que a gente seja modesto e fiel. Então, como a irmã Marta comentou, né, nos empenhar em fazer coisas que estão ao nosso alcance, né? Aí sim, Jeová vai ficar feliz. Isso mesmo. Aqui também cita a sentinela de 15 de julho de 2008, né? Quem gostaria de comentar para nós? Irmão Enzo? Eu achei interessante que esse estudo ele reforça que a verdadeira felicidade vem de dar o nosso melhor hoje, dentro das circunstâncias que nós temos, confiando que Jeová ele vê, que ele entende e que ele se alegra com isso, porque ele entende as nossas limitações, seja elas emocionais, físicas e até mesmo financeira. Porque quando a gente para de nos comparar e focamos no que realmente a gente consegue fazer, mesmo que seja um pouquinho, a gente descobre uma alegria mais leve. Obrigado. Irmã Joelma? Uma vez que nós aceitamos a condição que a gente tem agora, que não dá para mudar, o artigo falou que cultivar um ponto de vista razoável a respeito do que nós podemos fazer vai evitar frustrações. Se nós tivermos alvos equilibrados, nós vamos ter um senso de realização. Talvez nós possamos ouvir convites para campanhas de pregação ou para o tempo integral, e nós pensamos, mas eu não estou podendo fazer nada disso, né? A gente começa a se cobrar, então Jeová, ele não está contente com o que eu estou fazendo. Mas o artigo e o parágrafo mostrou ao contrário.
Nós precisamos cultivar expectativas razoáveis, levando em conta nossas habilidades e circunstâncias. Então, Jeová vai ficar contente com o que estamos fazendo, porque Ele sabe que naquele momento a gente não pode dar mais. Jeová quer o nosso máximo. Se o nosso máximo naquela época ou atualmente é aquilo que estamos fazendo, temos o sorriso de aprovação de Jeová. Isso mesmo. Mas, Jaziane? Ainda o artigo fez uma ilustração falando que um marinheiro ele não pode controlar uma tempestade, né? Mas ele pode ajustar as velas ali do seu barco e aceitar aquela situação. Daí mostrou a experiência de alguns irmãos que estavam com essa frustração, como se fosse essa tempestade, né? E eu achei interessante da irmã que ela era cadeirante e ela falou que colocavam ela daí no shopping, ali sentada perto de um banco, e daí as pessoas que sentavam ali para esperar algum táxi, algum automóvel, ela começou a fazer ali o seu próprio território. Então, ela criou ali aquela situação ao favor dela. Então, da mesma maneira, a gente precisa ver isso, né, de maneira positiva. Isso mesmo. Nos ensina que Jeová não quer que nós fiquemos tristes, né? Quer que nós fiquemos alegres, né? Independente da circunstância. Jeová é feliz e quer que nós fiquemos felizes, né? Irmão Nilson? Fazendo aí uma verificação com profundidade, todos nós, não importa quanto tempo temos de verdade, quantos tempos pregamos, quantos conseguimos ajudar na verdade, e também tem aqueles que não teve esse tempo todo que aquele que começou antes, ele vai ganhar o mesmo prêmio. Então, Jeová está disposto a fazer. Nós fazemos o nosso melhor, segundo a nossa circunstância, e podemos esperar que Jeová não vai nos entristecer. Ele vai dar certamente o prêmio por causa da nossa lealdade a Ele. Isso mesmo. Queremos sempre pensar nisso, né? Muito bom. Vamos ao parágrafo 14. Ladrão número 3. Agradar a si mesmo. Alguns usam as redes sociais para passar a ideia de que, para sermos felizes de verdade, precisamos realizar todas as nossas vontades. Por exemplo, eles dizem que a nossa prioridade na vida deve ser fazer o que gostamos, comprar o que queremos e viajar para muitos lugares. Essas coisas não são erradas. Jeová quer que a gente aproveite as coisas que Ele criou. Mas muitas pessoas que tentaram agradar a si mesmas, depois descobriram que o que elas achavam que traria felicidade, na verdade não trouxe. Uma pioneira chamada Eva disse: quando sua vida gira em torno de agradar a si mesmo, você nunca está satisfeito. Você sempre quer mais. Se tentarmos agradar a nós mesmos o tempo todo, vamos nos sentir tristes e vazios. O que mais pode roubar nossa alegria? Irmão Gustavo? É o fato de querer agradar a si mesmo a todo momento. Então, muitas pessoas pensam que precisam realizar todas as vontades, todos os desejos, e muitos deles, alguns citados, né, comprar o que querem, viajar para muitos lugares, e essas coisas em si elas não são erradas, não tem problema. Agora, ao passo que a pessoa dedica a sua vida para isso, ela pode se frustrar com essa situação. Muitas pessoas que tentaram agradar a si mesmas, depois descobriram que o que elas achavam que traria verdadeira felicidade, na verdade não trouxe. Na verdade, gerou uma frustração. Então, quando a sua vida gira em torno de agradar a si mesmo, você nunca está satisfeito. Você sempre quer mais. Exatamente. Obrigado. Vamos ao parágrafo 15. Podemos aprender com o que aconteceu com o rei Salomão. Ele fez tudo o que queria, mas o resultado não foi nada bom.
Ele tentou encontrar alegria satisfazendo os seus desejos pessoais, como, por exemplo, comendo boas comidas, ouvindo belas músicas e tendo todo tipo de coisas boas que o dinheiro podia comprar naquela época. Mas isso acabou o deixando frustrado. Ele disse: "O olho não se satisfaz com o que vê, nem o ouvido se sacia com o que ouve." As coisas que as pessoas acham que trazem verdadeira felicidade são como dinheiro falso. Parecem ter valor, mas não conseguem entregar o que prometem. Que lição aprendemos do rei Salomão? Irmã Fátima? No capítulo 1 e 2 de Eclesiastes, ele mostra todas as coisas que ele fez, né? Ele satisfez todos os seus desejos pessoais, comeu boas comidas, ouviu belas músicas, enfim, ele fez tudo que ele tinha à disposição. E depois, no capítulo 2, versículo 11, ele mostra a conclusão daquilo que ele tinha feito. Ele disse que era como se fosse correr atrás do vento, não havia nada de real valor debaixo do sol. Então, em outras palavras, ele quis dizer que isso não dava verdadeira felicidade para ele. E é o que nós vemos hoje, né? As pessoas correndo atrás, em busca da felicidade, mas elas nunca o encontram. Por isso que elas continuam sempre correndo atrás da verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade vem de servirmos a Jeová. Exatamente. Obrigado, irmão. Irmão Davi? Até no final do parágrafo diz que as coisas que as pessoas acham que trazem verdadeira felicidade são como dinheiro falso. Parece ter valor, mas não conseguem entregar o que prometem. Então, quanto mais as pessoas se envolvem nesses aspectos aqui desse sistema que nós vivemos, traz muita frustração a elas e faz com que elas também cheguem até mesmo a perder a verdadeira alegria. Isso, exatamente. Obrigado. Vamos ao parágrafo 16. O que pode nos ajudar a recuperar a alegria? Jesus nos ensinou que há mais felicidade em dar do que em receber. Um ancião chamado Alecos diz: "Eu me concentro em fazer coisas simples por outras pessoas. Quanto mais coisas eu faço por outros, mais eu desvio minha atenção de mim mesmo e por isso me sinto feliz." E no seu caso, o que você pode fazer por outros? Se você perceber que alguém está passando por alguma dificuldade, tente animar essa pessoa. Talvez você não consiga resolver os problemas dela, mas você pode consolá-la por escutar com atenção, mostrar compaixão e lembrá-la de que ela pode lançar sobre Jeová o fardo que está carregando. Você pode mostrar a ela como é bom saber que Jeová não a abandonou. Você pode até se oferecer para fazer algo prático, como preparar uma refeição ou convidar para dar uma volta. Outra coisa que também pode animar alguém é chamar para sair junto no campo. Deixe Jeová usar você como uma ferramenta nas mãos dele. Quando nos concentramos em outros, em vez de em nós mesmos, sentimos verdadeira alegria. Por que fazer coisas por outros pode nos ajudar a recuperar a alegria? E aí nós temos também uma imagem. Irmã Mara? Nós vimos que o nosso maior exemplo é Jesus. E uma das coisas que Jesus nos disse é que há mais felicidade em dar do que há em receber. Então, quando nós nos concentramos, não nos nossos problemas, e sim em ajudar outros, em reanimá-los, em dar apoio, em consolá-los, nós nos reanimamos, nós nos consolamos. E o parágrafo é bem claro quando ele diz para a gente aqui, né? Se você perceber que alguém está passando por alguma dificuldade, tente animar essa pessoa. É muito valioso isso. Por experiência própria, eu posso dizer para vocês que quando nós mandamos uma mensagem,
Quando nós falamos com alguém, mostramos o quanto esse alguém é valioso para Jeová e para nós, nós a reanimamos e somos reanimados também. E isso nos dá grandes motivos de alegria, porque a alegria que temos vem com certeza do exemplo que Jesus nos dá e vem diretamente de Jeová. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Kazuya? E é bem isso que é demonstrado na imagem que está aqui na sentinela. A irmã à esquerda, provavelmente ela saiu para fazer as compras, né? Um método bem comum entre as pessoas, fazer as compras para aliviar o estresse, mas ainda assim nós conseguimos enxergar que ela não conseguiu encontrar a paz verdadeira. Ela ainda está com um sentimento ruim dentro do coração dela. Mas à direita nós encontramos ela fazendo um ato de carinho, presenteando uma irmã um buquê de flores. E encontramos que ela está um pouco com uma expressão muito mais leve, encontrando a alegria verdadeira. O ponto interessante que eu observei nessa imagem é o quão importante é a união com nossos irmãos, estar junto com os irmãos. Pode ser que essa união não signifique os irmãos dando para nós, mas também nós estarmos junto dando ajuda para eles. É óbvio, quando nós estamos com o povo de um Deus feliz, nós conseguimos encontrar a felicidade. Então é muito importante nós termos esse hábito de estar junto com os irmãos e tentar ajudar eles para nós conseguirmos também encontrar a felicidade. Obrigado, Kazuya. Bom, Ricardo? A primeira parte da gravura à esquerda me fez lembrar da última frase do parágrafo 14 que a irmã Eva disse, que quando a nossa vida gira em torno de agradar a si mesmo, a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais. Então, quando a gente... Me fez lembrar também, né, quando a gente vai fazer compras, né, a gente nunca fica feliz, a gente acha que a gente sempre quer mais, né, mas quando a gente presenteia nossos irmãos, a gente faz alguma coisa para agradar eles, a gente sente a verdadeira felicidade. Muito bom. Macaline? E talvez pensemos, né? Isso não vai fazer diferença, mas esse pensamento não é verdadeiro, porque talvez a gente não consiga resolver o problema daquele irmão naquele momento, que o problema dele pode ser muito mais grave, né? Mas só o nosso tempo, oferecer o nosso tempo de qualidade, lembrar aquele irmão que ele lançar os fardos dele sobre Jeová, vai aliviar ele. Então, um tempo de qualidade, com certeza, seremos generosos e Jeová vai notar isso. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário também. Vamos ao parágrafo 17. Nós podemos ser felizes de verdade se continuarmos fortalecendo nossa amizade com nosso Pai Celestial. A Bíblia nos garante que Jeová é a nossa plena alegria. Então, não importa o que estejamos passando na vida, não precisamos ficar ansiosos ou com medo. Podemos nos sentir seguros, nos concentrando em Jeová, a fonte infalível da nossa alegria. Moisés, muito obrigado pela sua leitura, agradecemos muito em nome da congregação, nos ajudou muito aqui no bom entendimento dessa matéria. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 43, verso 4. Vamos pedir para a irmã Elenice ler para nós. Irmã Denise. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a minha plena alegria. Eu vou louvar-te com a harpa. Ó Deus, meu Deus. Obrigado, irmã Denise, pela leitura. Por que nossa alegria está conectada a Jeová? A irmã Borges. Porque Jeová é a fonte da nossa alegria, né? Feliz o povo cujo Deus é Jeová. Então, se a gente continuar se esforçando
em fortalecer a nossa amizade com Jeová, com certeza vamos ser felizes de verdade. Isso mesmo. Obrigado, irmã, pelo seu comentário também. Agora nós temos 3 perguntas. O que você aprendeu? Por que Jeová e Jesus são felizes? Irmão Canada? Apesar dessa situação miserável na terra, Jeová é feliz porque ele sabe que essa situação é temporária e ele já definiu o tempo e a data para corrigir essa situação. E Jesus também é feliz porque ele foi criado à semelhança de Jeová, passou por muito tempo com o pai dele e também faz a vontade de Jeová. Obrigado, irmão Canada. Que coisas podem roubar nossa alegria? Irmão Gabriel? Por enfrentarmos problemas ou situações difíceis na nossa vida, quando temos expectativas que não são realizadas e quando nós nos esforçamos mais em agradar a nós mesmos do que pensar em outras pessoas. Obrigado, irmão Gabriel. Como podemos recuperar nossa alegria? Irmão Caio? Quando a gente se deixa ser ferramentas na mão de Jeová, por ajudar os outros. E Provérbios 11, 25 diz que enquanto animamos alguém, Jeová também nos anima. E ajudar outros é uma das maneiras mais eficazes de recuperar a verdadeira alegria. Isso mesmo, obrigado. Bom, Adriano? Também fomos incentivados a aceitar a realidade e entender que talvez algumas situações nesse sistema nós não vamos conseguir mudar, mas estamos vivos e temos coisas boas com as quais nos concentrar. E também não sermos exigentes demais conosco mesmo, estabelecendo alvos muito irrealísticos, ou pensando talvez no que fazíamos no passado e hoje não podemos fazer. Lembrar que Jeová só espera de nós aquilo que nós podemos dar a Ele, não é? Então, quando nós temos essa visão positiva, talvez a gente vai conseguir encontrar alegria em fazer outras coisas que não aquelas que a gente talvez imaginava no início. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Temos certeza que esse estudo nos ajudou muito, né, a entender que podemos recuperar a alegria, podemos servir alegres a Jeová, estando ao lado de Jeová. Jeová é a fonte de alegria, né? Assim como Jesus tinha alegria por servir a Jeová, nós também podemos, né? Como os irmãos bem comentaram, infelizmente não somos imunes aos problemas que enfrentamos no mundo, né? Ainda vivemos nesse mundo, temos problemas, cada irmão tem as suas dificuldades, né? Os seus desafios, mas também lembramos que Jeová quer que nós sejamos felizes dentro das nossas circunstâncias, né? E se nós entendermos isso conforme esse estudo nos ajudou hoje, nós vamos continuar tendo alegria, né? Fazendo a vontade de Jeová, dando o nosso melhor dentro das nossas circunstâncias, e Jeová vai ficar muito feliz conosco, né? E nós também vamos sentir essa alegria. Queremos colocar em prática essas boas e belas sugestões, né? Irmãos, assim chegamos ao final dessa reunião. Agradecemos aos irmãos pelos seus excelentes comentários, pela boa preparação. E agora nós queremos convidar a todos, aqueles que puderem a se levantarem, para juntos nós entoarmos o cântico de louvor a Jeová, o número 155. Nossa alegria eterna, baseada no Salmo 16:11. E após o cântico nós convidamos nosso irmão Eric Borges para nos representar aqui em oração.